Chegamos a mais uma live no fim de mais uma semana aí, numa quinta-feira chuvosa, pelo menos para mim aqui em Floripa. Semana inteira chovendo muito. E hoje a live vai ser sobre FIIs, né? Mais uma vez, tá disciplinado já que a live de quinta-feira é sobre FIIs, a live de segunda é sobre ações. Os dois assuntos aí que a galera gosta, porque é relacionado com renda, dividendos. Confesso que eu também gosto muito disso. Oi, Érica, beleza? Boa noite, bem-vinda. Todo mundo aí que está entrando também, tá? Infelizmente, a última live sobre FIIs não ficou gravada, mas dessa vez eu não vou errar, vou deixar gravada assim, beleza? Então, vamos dar um tempinho aí, porque o sininho era para as 8 horas, mas em 1 minuto a gente já começa. Beleza? Fala, Rodrigo, tudo certinho? Bem-vindo aí. Então, vou dando uma análise geral aí do que são fundos imobiliários, né? Tem que sempre ir do básico para a galera que está chegando agora, para a galera que é mais nova e pegando também. E fundos imobiliários nada mais são do que fundos, fundos de investimento imobiliário. E até por isso que o nome é FII, né? Não sei se vocês já fizeram essa comparação, mas existem também os FIAs, existem os FICs, existem os FDICs, tá? Provavelmente esses outros aí vocês não conhecem, mas são tudo siglas e todo FI que começa ali é fundo de investimento. Então, fundo de investimento imobiliário, FII, fundo de investimento em ações, FIA, fundo de investimento em direitos creditórios, FDIC, e assim por diante, né? Que não convém agora, afinal, só FIIs e ações é que importam, tá? Guardem isso aí. FDICs também tem alguns bons, tá? E FINs também, com M no final, fundos de multimercado também tem alguns que valem a pena, dependendo do perfil. Mas os dois principais são, sem dúvidas, os fundos de investimento imobiliário e os fundos de investimento em ações. Um negócio do fundo imobiliário que o pessoal esquece também é a taxa de administração. Eu botei aqui nas análises que eu fiz as taxas de administração de todos os fundos de hoje. E uma coisa bem triste aí dos fundos imobiliários é que a taxa de administração é sobre o valor de mercado do fundo. Então tu acaba pagando aí uma média de 30% aí, dependendo do nicho do fundo. Oi, Andréa, tudo bem? Então, dependendo do nicho do fundo, tu acaba pagando uma taxa de corretagem de 30% a mais, né? Se ele tiver com um prêmio sobre o valor patrimonial de 30%, então tu vai pagar 30% a mais de taxa de administração. Porque, como eu falei, ela é vinculada ao valor de mercado, quando, na minha visão, na minha humilde opinião, deveria ser vinculada ao patrimônio líquido. Faz muito mais sentido. O cara não está gerindo o valor de mercado do fundo, ele está gerindo o quanto de dinheiro aquele fundo tem de patrimônio. Então, isso aí é mais uma pegadinha aí para pegar os investidores. Grande Tony, beleza? André, eu vou dando uma visão geral dos FIIs aí. Depois, para começar a análise, a gente espera um pouquinho mais. Mas aqui é assim, eu gosto de ser direto. Se a live é às 8 sobre FIIs, eu já começo falando sobre FIIs mesmo. Mas se o pessoal quiser esperar, vocês têm que me avisar para nas próximas eu bater um papinho com vocês. Não perdeu nada não, tá? Eu nem comecei as análises ainda, eu tô dando um apanhado geral de FIIs mesmo, tá? Então a principal diferença de FIIs para as ações é que, como eu estava falando, FIIs é um fundo, em ações tu é o acionista, né? Nos FIIs tu é um cotista, que paga a taxa de administração para um gestor, e ao investir diretamente em ações tu é acionista, né? Tu é o teu próprio gestor. Então, pelo fato de não ter um intermediário aí, tu já vai ter um ganho de rentabilidade aí de, na média, 1%, 1,5% a cada ano, né? Que no longo prazo fazem uma diferença. Fazem se for 1,5% e faz se for 1%, né? Importante essa concordância aí. Falar também sobre imposto de renda, tá? No caso de ações, até esse é um dos motivos aí que eu gosto tanto de ações e prefiro investir por lá, né? Como vocês devem saber, eu sou investidor de ações já há mais de 10 anos. Eu escrevi esse livro aqui, né, que é especificamente voltado para o mercado de ações. O mercado de ações ele dá uma rentabilidade maior no longo prazo, mas os fundos imobiliários têm um ponto muito positivo que é a renda,
né? Quem é que não gosta de ganhar um dinheirinho aí todo mês, ver ele pingando na conta, né? Para algumas pessoas isso faz muita diferença e realmente é bom mesmo, né? E só lembrando que se vocês querem ver os juros compostos agir no longo prazo, vocês têm que reinvestir esse dividendo, tá? Não pode ficar usando já desde o início os dividendos que vocês recebem para renda. A não ser que vocês já tenham muito dinheiro e já estejam na fase de usufruto. Se vocês estão na fase de acumulação, foco nos aportes e foco no longo prazo. Não só reinvista o que vocês ganham de dividendos, como também vivam com menos do que vocês ganham e invistam esse dinheiro, tá? No mínimo 10% para ficar bem rico lá na frente. Beleza? Sobre o imposto de renda, então. No caso das ações, até 20 mil reais, tu não tem que pagar imposto, né? E caso seja uma venda de acima de 20 mil, tu tem que pagar 15% sobre o lucro. E no caso dos fundos imobiliários, eu até botei 20% aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui. Que eu sempre me confundo esses 15% e 20%. 15%, acertei. No caso dos FIIs, sobre o ganho de capital, eu anotei aqui pelo que eu tinha estudado, também peguei da outra, de uma outra fonte dessa vez, e está dizendo que é 20%. Eu vou até confirmar aqui, porque eu achei estranho esse fato das ações serem 15% e dos FIIs serem 20%. Tributados à alíquota de 20%. É isso mesmo, é diferente. Então é isso aí. Imposto de renda para fundos imobiliários é 20% sobre os ganhos de capital, ou seja, sobre os lucros, enquanto que para ações abaixo de 20 mil tu não paga e acima de 20 mil tu paga 15% sobre os lucros, tá? Quanto aos dividendos, eles, graças a Deus, não são tributados nem nas ações e nem nos fundos imobiliários. Deixa eu só diminuir o ar-condicionado aqui, que tá quente. Beleza? A declaração é através de DARF e pode ter compensação, tá? Então, se tu teve um ganho, mas tu também teve uma perda, tu pode compensar isso aí e pagar um pouco menos de imposto. Beleza? A declaração tem que ser entregue até o último dia do mês posterior ao das operações. Mesma coisa para ações. Pô, bem na hora do jogo do Mengão, cara, mas vai ficar gravado, beleza? Se quiser ver o jogo, tá tranquilo. Beleza. Tá. Luan aí já me ajudando, o Luan é meu assessor e, pô, anotei aqui que eu tenho que falar de uma dor aí que o povão aí vem me perguntar muito, tá? Então o Luan vai me desculpar, mas existe sim, tá? Algumas pessoas mandaram essas perguntas ali, até na caixa de perguntas de análise de FIIs, sobre a desconfiança nos assessores, tá? E o que eu quero dizer é o seguinte, eu sempre falo isso antes também de falar do conflito de interesses, né? Não vamos colocar os assessores aí como vilões dessa história, né? Eles estão trabalhando e o trabalho deles é muito importante, mas eles têm um foco comercial, tá? Não achem que o assessor de vocês é um especialista em investimentos, ele é um especialista em te dar conforto para investir, te apresentar os produtos para tu investir. Mas ao mesmo tempo, né, que os gerentes de banco também tinham conflitos de interesse muito piores, né? Eles empurravam para vocês títulos de capitalização, empurravam para vocês consórcio, previdência privada, enquanto que os assessores de investimento continuam empurrando previdência privada, né? Mas eles ainda têm alguns conflitos de interesse, mas não tão grandes quanto os dos bancos. Então, mas assim, é importante que vocês saibam investir e saibam analisar por si próprios os investimentos para que vocês não caiam na lábia, né, dos assessores de investimento, porque eles são especialistas em formar relacionamentos para justamente criar essa confiança e fazer tu girar o teu dinheiro. Beleza? Mas ali, exatamente. Boa, Luan. Obrigado, cara. Mas para ti, Tony, não é tributado, beleza? Para ti é de graça. Dividendos não é tributado. Então, eu conheço o mercado, né? Até pelo fato de eu já ter trabalhado 2 anos em mesa de operações aí. E eu sei que sempre existiu e sempre vai existir conflitos de interesse. E o que eu posso te dizer é que só através da educação financeira é que tu vai saber diferenciar e saber sentir
quando alguma coisa está errada, alguma oferta está sendo muito puxada para ti. Então, fica ligado. Beleza? E como, voltando a falar dos FIIs, então, né, eu queria chamar a atenção para um fato, que é o de que ele ultrapassou os investidores pessoas físicas nos fundos imobiliários, ultrapassou o número de 1 milhão. Então agora já temos mais de 1 milhão de CPFs nos fundos imobiliários e na bolsa temos mais de 3 milhões. Beleza? Eu até botei aqui a evolução, é realmente absurda, tá? Se for ver aqui, ó, só pegando para vocês, ó. Em dezembro de 2016, tinham 89 mil CPFs, investidores de fundos imobiliários. Em 2017, esses 89 mil subiram para 121 mil. Já é uma subida boa, né? Dá o quê? Uns 30% aí, um pouco mais de 30%. De 121 mil passou para 208 mil e de 208 mil passou para 645 mil em 2019. Tudo isso ano a ano, tá? E em 2020, isso aqui, a fonte é a própria B3, tá? E chegamos a 1.172.000 CPFs investidores de FIIs, tá? Eu tinha falado que dos CPFs, né? Mas 1.167.000 são pessoas físicas, os outros são institucionais e outras coisas aí, não residente e tal. Beleza? Uma coisa interessante dos FIIs, tá? Tu entender como o mercado é composto é muito importante, tá? Eu sempre estou de olho aí como é composto o mercado de ações. Eu sei que os investidores estrangeiros são os mais pesados no nosso mercado de ações, tá? Até por isso é que eu acredito numa crescente aí da nossa bolsa a longo prazo, numa força que vai ser até natural, porque tem muita pessoa física para entrar ainda na bolsa, apesar de a gente ter atingido os 3 milhões, ainda tem muita coisa para entrar. Só para ter uma base de comparação, nos Estados Unidos, mais de 50% das pessoas investem na bolsa, enquanto que aqui no Brasil, menos de 3%. Então, digamos que o número de CPFs aí na bolsa suba de 3% para 30%, o que não é nada exagerado, né? No longo prazo isso vai acontecer invariavelmente. Fala, Diego, beleza? Então, só essa força aí, essa entrada aí de novos investidores vai ser uma força de compra, né? Logicamente, para entrar na bolsa tu tem que estar comprado, então essas pessoas que vão entrar na bolsa vão puxar o Ibov para cima, tá? E principalmente as principais empresas aí, as maiores. E então tem que ficar até ligado para ver se não cria nenhuma assimetria aí, ver o que fica para trás, ver o que tem mais valor, né? Para ir investindo corretamente. Nos fundos imobiliários é o inverso, as pessoas físicas dominam tanto na participação em custódia quanto no volume negociado. 74% da custódia dos fundos imobiliários é de pessoas físicas, tá? Dos donos, da quantidade que cada um é dono mesmo. E do volume negociado, 67,9%. Isso aqui foi o que mais me surpreendeu. Então, o efeito manada que os FIIs sofrem e vão sofrer, caso continue essa proporção, vão ser muito ligados à pessoa física, enquanto que a nossa bolsa é muito ligada ao investidor estrangeiro. Beleza? Fala, Vemerson, tudo bem? Isso é bom por quê? Porque tu acaba tendo uma compreensão econômica, né, do mercado que tu está investindo, ou seja dos FIIs, ou seja das ações, e tu consegue ter uma noção também de como o efeito manada se forma e como tu pode agir contra ele, tá? Como vocês bem sabem, se vocês querem ter sucesso no longo prazo como investidores, vocês têm que agir contra a manada, né? Então, nada melhor do que compreender a manada, estudar um pouco da história, de como são formados os mercados, para ter resultados melhores aí na média no longo prazo, tá? Para acelerar a nossa liberdade financeira. Beleza? O número de registros de fundos imobiliários também cresceu bastante nos últimos tempos, tá? Só em 2020 foram 258 novos registros. E esse gráfico aqui é importante. Olha só que legal isso aqui, ó. Deixa eu só. Ó. Em azul mais escuro é o valor patrimonial. Vocês não conseguem ler ali, tá? Não, desculpa. Em valor escuro é o valor de mercado. E em valor azul claro é o valor patrimonial. Então, olha só que massa. O valor de mercado estava maior do que o valor patrimonial aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Até que veio o Covid
E o preço sempre reage antes do valor. Olha só, o valor de mercado despencou e o índice preço por valor patrimonial ficou negativo na média dos fundos imobiliários, ó. E permanece até hoje, não se recuperou ainda. É por isso que eu acredito que tem muita coisa boa para se comprar aí no mercado de fundos imobiliários, principalmente no setor de shoppings e escritórios, tá? Vários fundos imobiliários aí caíram 30% e estão caindo 30% ainda e chegaram a cair muito mais durante a pandemia. Quem comprou durante a pandemia, tanto ações quanto fundos imobiliários, se deu muito bem, né? Tem aquele ditado antigo lá de quando há sangue nas ruas, compre ações, né? Isso vale também para os fundos imobiliários. O efeito manada agiu aqui e logicamente criou uma oportunidade de valor. Quem sabe ver valor, quem sabe estudar o valor intrínseco das ações e dos fundos imobiliários, consegue perceber as assimetrias de preço e aproveitar. Enquanto todo mundo está apavorado, tu consegue ser inteligente, racional, frio e fazer as compras certas no mercado. Beleza? É por isso que tem que estudar sempre e também sempre se manter frio. Beleza? Ó, eu também botei aqui, ó, os retornos dos principais segmentos em 2020 que eu levantei. Os fundos de shopping tiveram um desempenho de menos 21% em 2020. Os fundos de lajes, menos 18%. E os fundos de logística, menos 6%. Né? Logicamente foram os que menos foram atingidos, porque os galpões, eles têm contratos com empresas grandes, né? E é muito mais difícil de uma empresa grande falir do que, digamos, uma loja de shopping, né? Claro, quanto mais de alto padrão é o shopping e mais fortes são as lojas, mais força elas têm para se manter adimplentes, né? Mas existem vários shoppings aí, como vocês bem sabem, que não tem lojas de muita grife, não tem lojas com muita força financeira por trás, e às vezes uma crise vem e quem é fraco, né? Quem não tem muita liquidez, quem não tem muito dinheiro para aguentar o tranco, acaba falindo mesmo. Beleza? Por isso até que os shoppings foram os que mais sofreram, escritórios também, né? Escritório vale a mesma regra, né? Se o cara acabou de abrir, não tem um alto padrão ainda de financeiro, não tem um caixa muito forte e depende do físico principalmente, e o cara se ferrou nessa crise aí, infelizmente, né? Falando agora sobre o IFIX, tá? Que eu vou sempre depois de falar de cada FII para vocês, eu vou dizer a participação que cada um deles tem no IFIX. E antes disso, eu preciso explicar para vocês o que é o IFIX. Vocês provavelmente já ouviram falar do Ibovespa, né? Que nada mais é do que o índice da Bolsa de Valores de São Paulo. O que é o Ibovespa, né? Porque eu vou fazer a analogia depois com o IFIX. O Ibovespa é um índice, é uma carteira teórica que joga as empresas ali conforme a ordem que é feita com base no valor de mercado e na liquidez, no volume negociado. Então, naturalmente, aí no Brasil, o Ibovespa é dominado por bancos, né? Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, até Itaúsa, né? Que na verdade é Itaú também. Vale, Petrobras, as siderúrgicas, né? CSN, ai, mordi minha língua. CSN, Gerdau, agora hoje em dia também tem outras empresas aí chegando que estão ficando grandes, né? B3, VEG e tal. Mas enquanto isso, o Ibovespa tem esse ponto negativo de ser muito dominado por poucos setores e poucas empresas. O IFIX não tem esse ponto negativo, tá? As maiores participações no IFIX são de 5% mais ou menos. Tem um de 5%, um de 4%, alguns de 3% e o resto é tudo 2%, então é bem mais democrático, tá? Ele é muito mais representativo do que o Ibovespa. Se tu, por exemplo, é um cara que investe em elétricas, como é o meu caso, tu fica muito descorrelacionado com o Ibovespa. Por quê? Porque as elétricas representam muito pouco do Ibovespa, e justamente pelo que eu falei, pela alta concentração. Então o Ibovespa ele não representa todos os setores da economia do Brasil. O IFIX não que represente, né? Lógico que tem suas limitações também, mas comparado ao Ibovespa é muito melhor, tá? Tipos de FIIs. Como eu falei para vocês, eu vou explicar primeiro o que são os FIIs, né? Dar um apanhado geral e depois eu vou para a análise, tá? E não tem problema de tempo não. Quem é forte vai ficar até o final e depois isso aí vai ficar gravado também.
Basicamente, os FIIs se dividem entre fundos de tijolo e fundos de papel, tá? Fundo de tijolo pode ser de pode ser de escritório, de laje corporativa, de galpão, de agência bancária, shopping, né, que eu estava falando até agora, que inclusive é o que eu acho que são as melhores oportunidades do momento, e de papel, tá? Que basicamente os fundos de papel são fundos adicionados de CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, tá? Então eles vão ter cota de outro FII e vão ter título de renda fixa relacionado a imóvel. Por que eu não gosto? Perguntou ali, o Vemerson perguntou dos fundos de papel. Cara, eu acho que se tu quer ter um desempenho acima da média no mercado, tu tem que procurar por oportunidades que tu consiga achar as assimetrias de valor e preço. E nos fundos de papel isso é muito complicado, tá? Cada fundo de papel tem, tava analisando o IRDM, que inclusive é um que vai ser conversado no final hoje. Ele é um fundo de papel. Não tem como eu ver cada um dos 50 CRIs deles e fazer análise de crédito desses CRIs, entendeu? Mas nada de errado, cara. Eu acho que se tu quer ter uma carteira completa difícil, tem que ter um fundo de papel sim. Só que tem que tomar mais cuidado e analisar bem, né? É mais fácil. E outra coisa, o teu ganho nos fundos de papel ele vai ser mais mediano, enquanto que nos fundos de tijolo, os teus ganhos tendem a ser, se tu souber escolher, tendem a ser melhores. Tu consegue se descolar mais da média, né? Tu consegue comprar na baixa e vender na alta, se tu souber analisar valor, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Beleza? Então vamos lá. O primeiro fundo analisado é o XPML, que eu esqueci de botar as perguntas lá, de colocar aqui embaixo. Se alguém puder botar no comentário ali XPML11, escrever, eu agradeço muito, tá? Que daí eu já posso puxar. E daí se já quiser fazer isso e quiser botar BTLG, eu vou botar aqui para vocês, ó. O que é para botar ali, por favor, botem XPML11, só para ir aparecendo ali embaixo para quem entrar. BTLG11, IRDM11 e tem mais um, KNRI11. Bem legal esse aqui, inclusive. Nunca tinha entrado no relatório deles e tal. Tem que botar na caixinha de perguntas ali, por favor, cara. Se puderem fazer, me ajuda muito. Então vamos lá. O primeiro é o XPML, tá? Onde quem é a gestora é justamente a XP, tá? XP Malls. E é um fundo de tijolo de shoppings. A participação no IFIX é de 2,405%, né? O IFIX, como eu já falei, é a carteira teórica do índice dos fundos imobiliários. É o quarto maior fundo em número de cotistas no Brasil. Será que é porque é da XP? Acho que sim, hein? 248.220 cotistas. Muita gente, né? A gente viu ali que o número de pessoas físicas na bolsa é 1,1 milhão e, um quarto de milhão tem cotas do XPML. Então, é muita gente, tá? E é bem negociado também. A média de negociação diária do fundo é de 4,5 milhões de reais. Quando se fala em fundos imobiliários, é muito importante ver a liquidez, tá? Existem fundos imobiliários que têm pouca liquidez, e quando tem pouca liquidez em uma ação ou em um fundo imobiliário, é muito difícil de tu vender quando tem escassez de compra, né? O que é isso? Quando, por exemplo, deu a pandemia do Covid, se tu fosse tentar vender um fundo sem liquidez, tu ia ter que aceitar uma perda muito grande, né? Tu ia ter que vender para algum urubu que ia estar lá só com a boca aberta esperando tu soltar o teu papel pelo preço mais baixo possível. Então, sempre prestem atenção aí na liquidez, tá? Procurem algo em torno assim, de pelo menos 1 milhão de negociações diárias, né? Porque senão vocês vão até ver que quando tem pouca liquidez, o spread entre uma ordem e outra é muito grande, né? Digamos assim, por exemplo, uma ação que vale R$10, digamos que a Itaúsa fosse sem liquidez, ela vale R$10. Se ela não tem liquidez, ela passa às vezes de R$10, a próxima ordem de compra é de 9,98, digamos, a de venda, desculpa, não,
Sempre vai ter esse spread de mais centavos do que quando é normal. Enquanto uma ação com bastante liquidez, pô, se a cotação está aparecendo na tela é R$ 10, vai ter um monte de ordem a 9,99 e um monte de ordem a 10,01. Não sei por que eu estou pensando em minutos aqui, quase que eu falei 9,59, mas é isso aí basicamente, tá? Então prestem atenção na liquidez. Quando eu faço os meus filtros, né? Caso que eu ensino nesse livro aqui, os filtros para começar as análises das empresas, né? Para dar o norte, justamente o único filtro que eu já coloco para filtrar logo de cara é a liquidez. Então eu só aceito empresas para comporem a minha tabela, né? O meu ranking, o ranking Sena, só aceito empresas com liquidez acima de 2,5 milhões, tá? Mas, como eu falei, nos fundos imobiliários, eles naturalmente têm um pouco menos de liquidez, então não se preocupem tanto assim, mas busquem liquidez. Vejam lá, na hora que vocês forem comprar, né, no home broker, vocês vão ver lá o book de ofertas, vai ter lá as compras, as vendas, vejam lá se tem bastante oferta, tanto para compra quanto para venda, e se não tiver, já fiquem mais ligados, tá? Saibam onde vocês estão se metendo antes de comprar, principalmente, tá? Eu estou falando de liquidez aqui, né? E vocês sabem que liquidez é facilidade de transformar um ativo em dinheiro. Mas aqui eu estou falando especificamente sobre volume de negociações, o que também está relacionado à facilidade de transformar um ativo em dinheiro, tá? Quando falarem de liquidez para vocês, vai significar, antes de mais nada, a facilidade de transformar um ativo em dinheiro. E, naturalmente, o que eu estou falando aqui, o volume de negociações, ele é uma consequência disso. Quanto mais líquido é um ativo, mais fácil é de comprar e de vender ele, e, portanto, mais ordens vão ter e mais vendas vão ter no book de ofertas no home broker de vocês. Beleza? Então, vamos lá. O preço por valor patrimonial, indicador tão importante tanto para as ações quanto para os fundos imobiliários, do XPML é 1,05. Está no limite ali, né, do que eu acho que seja bom. Eu acho até que está um pouquinho caro. O fato de ser da XP também sempre tende a puxar os fundos para cima, tá? Logicamente, como eu estava falando antes, a XP tem uma força comercial enorme. Então, quando a XP bota para fazer alguma oferta, porque mesmo os FIIs abertos eles fazem novas ofertas de vez em quando, logicamente que a XP vai colocar a força comercial dela para trabalhar em prol do fundo dela própria. Beleza? A taxa de administração é baixa, o que é bom, 0,75%. E a taxa performance é 20% sobre o que excede IPCA mais 6%. Andréa, tá no caminho certo, tá? Dividend yield, preço por valor patrimonial, mas também, deixa eu ver se botaram aqui, KNRI. A Maristela tá aí, eu nem vi ela. Tudo bem, Maristela? Tá, ninguém botou, vamos aqui mesmo então. Tem que analisar também, André, além dos dividendos e do preço por valor patrimonial, eu adicionaria aí a taxa de ocupação e também a vacância, tá? A taxa de ocupação é a vacância, mas a inadimplência, tá? Então, taxa de ocupação e inadimplência. Por quê? Porque tu quer que os fundos estejam com os imóveis todos locados, de preferência, né? E também que todos os locatários estejam pagando as contas em dia. Essa é a situação ideal de quem tem um imóvel. Beleza? E tanto físico quanto nos fundos imobiliários. Sempre tragam o conhecimento pessoal de vocês, né, de vivência, para o mundo dos investimentos. Esse é o principal erro dos investidores iniciantes, né? Eu vejo muita gente, às vezes até, que é bem inteligente, sabe falar sobre negócios e tudo, e aí quando vai para o mercado de ações eu pergunto, tá, qual o valor de mercado da empresa que tu investe e o lucro e a dívida, aí o cara não sei, não vi, eu só sei que estava cotado a tanto e caiu para tanto. E aí eu pergunto, cara, e se tu fosse comprar um negócio aí, até um negócio que às vezes os meus amigos tocam, tu faz negócio assim, cara? Sem saber, sem ver o preço, o lucro, as perspectivas futuras? Eu não sei, tem alguma coisa na cabeça das pessoas que não continua mistificando a bolsa de valores ao invés de simplificar, né? Mas beleza, tá? A dica tá dada, tá? Comecem a tratar os investimentos de vocês com a vivência de vocês. Vocês são mais inteligentes do que vocês imaginam. A rentabilidade nos últimos 12 meses do XPML é uma queda de 16,88%.
Então ele estava bem carinho, tá? Até esse preço por valor patrimonial devia estar acima de 1,20, o que já seria bem ruim. E os dividendos dos últimos 12 meses estão em 2,71%. Por quê? É fundo de shopping, e fundo de shopping sofreu muito com a pandemia. Eles fizeram vários acordos com os locatários, né, para rever os aluguéis, deram alguns meses de graça, inclusive, beleza? Então, esse ano ele foi atípico. Às vezes a pessoa tem que entender também que uma situação atípica, ela vai, logicamente, afetar os indicadores, e não significa que investir nesse fundo aqui seja um mau negócio só porque os dividendos estão baixos. A tendência é que eles voltem à normalidade no ano que vem. Beleza? Então tá. Uma coisa positiva também do XPML, tá? E do VISC11 e de outros fundos de shoppings de alto padrão é justamente o fato de os shoppings serem de alto padrão, tá? Se a gente tem que formar uma tese de investimento, como eu falei, trazer o nosso conhecimento para o mundo dos investimentos, então filosofando um pouquinho e pensando no que vai acontecer aí, né? Caso todas essas narrativas de tecnologia, de home office se confirmam, é o quê? São dois pontos principais, né? O primeiro é que as pessoas vão tender a comprar mais pela internet e menos por lojas físicas, e os shoppings automaticamente sofreriam com isso. Só que pensando mais aprofundadamente nessa tese, os shoppings de alto padrão são os que menos sofreriam, porque as pessoas não vão nos shoppings de alto padrão só para fazer compras, né? E também as que vão para fazer compras, elas vão também pelo valor todo que tem em comprar no shopping. É muito melhor, né? Pensando assim, se tu vai fazer uma compra online, tu vai preferir muito mais deixar de fazer a compra no camelô, que é um lugar todo muvucado, às vezes cheio de cachorro, pelo menos aqui em Floripa tem uns cachorros ao redor, tudo mijado, né? E do que no shopping, né? É muito mais legal passear no shopping do que passear no camelô. Então, é por isso que os fundos de shoppings e de lojas aí de baixo padrão, na minha visão e também na visão de alguns gestores aí inteligentes e com bons resultados que eu acompanho, são os que menos vão sofrer. Beleza? Quanto aos escritórios, essa parte de home office, a mesma coisa. Quanto mais de alto padrão, mais as pessoas querem se deslocar até o lugar, né? Pode perguntar até para ti mesmo. Tu preferiria trabalhar num lugar que é todo muvucado, que parece um formigueiro, ou num lugar que é espaçoso, confortável, cheiroso, de alto padrão? Então a tendência é que as pessoas que querem continuar indo trabalhar vão preferir continuar indo trabalhar nesses lugares de alto padrão, tá? Então lembrem sempre disso aí. Alto padrão merece menos desconto. E não é o que está se vendo aí, né? Eles sofreram igual. No caso aqui do XPML, tem a distribuição por cota aqui, ela ficou zerada por 3 meses, de fevereiro a abril, depois voltou a andar um pouquinho em maio e junho, mas voltou para zero em julho, e agora está voltando à normalidade, está em 0,45 por cota, e em dezembro de 2019 tinha sido 0,61. Então tem mais um espacinho aí para voltar, mas está bem baixa, né? Achei bem baixa a loja, a distribuição. Mesmo no Covid, achei fraco. Tá? Eu achei até interessante esse negócio de os fundos imobiliários terem apanhado tanto assim com a crise, e mais até do que a Bolsa, né? Ainda se recuperaram menos do que a Bolsa. Então mostra como a volatilidade está presente aí num setor que teoricamente é mais vinculado ao patrimônio e deveria ser menos volátil, mais frio com relação a essas crises aí. Porque, cara, imagina, um imóvel, ele dá uma renda, pegando assim a média dos FIIs aí, de 7% ao ano. E alguns imóveis chegaram a cair 30%, 40% com a crise. Então, porra, é a irracionalidade do mercado demonstrada aí, jogada na cara de vocês. Como é que um imóvel perde 30%, 40% do valor de mercado dele, fica com um desconto desse tamanho, se é uma crise que todo mundo sabe que é passageira, sabe? A crise também tende a alavancar narrativas que já são pré-existentes, que no caso também era da tecnologia, né? Essas duas coisas que eu falei antes, que é o home office e as compras online. Então por isso também acabou criando essa assimetria que permanece até hoje, como eu mostrei para vocês, que o valor de mercado dos fundos imobiliários ainda está abaixo
do valor patrimonial deles. E isso é um indicativo muito bom de que, na média, os fundos imobiliários ainda estão descontados. Beleza? Quanto ao portfólio, 88,1% do portfólio desse fundo, que é o XPML11, está em imóveis. Quando a gente fala de fundo de tijolo, a gente quer que o máximo possível esteja alocado em imóveis e que desses imóveis o máximo possível esteja alocado e o máximo possível esteja pagando as contas em dia. Beleza? Aqui ficou legal também, olha só, esse gráfico aqui, ó. Eu uso às vezes até para ver a atividade, cara. Analisar FIIs é muito legal porque tu vê como a atividade nos shoppings elas estão rolando, ó. Olha só, isso aqui é dezembro de 2019. Vendas por metro quadrado. Então ela, olha só, chegou a um mínimo muito baixo aqui, mas já está recuperando. Até que esse XPML aqui não está se recuperando tão forte, tá? Fiquei até surpreso. Eu pensei que ia ser, por ser da XP de alto padrão, eu pensei que já ia ter se recuperado bem. No caso do VISC11, que é outro fundo que eu já analisei, as vendas já estão recuperando mais rápido, tá? Quanto à vacância e à inadimplência, que estão os outros dois, ó, olha só que legal esse gráfico aqui também. Ó. A vacância é o azulzinho ali, ó. Tu viu como ela foi mantida nos níveis aí de 4%, um nível baixo, só que a inadimplência subiu para 59% ali no mês de maio. Mas o que é isso também, galera? Isso aqui são os acordos que a própria XP, né, que é a gestora do fundo, firmou com os locatários. Não é interessante para quem tem o imóvel forçar, né, tirar a pele do cordeiro. Não adianta, tem que tirar a lã do cordeiro, né, colher a renda devagarzinho. Agora, se o cordeiro para de dar lã, tu não pode cortar a pele dele. Espera, tenha calma para cobrar. E foi isso que a XP fez, foi isso que outros fundos de shoppings também fizeram. E no meu ver, foi muito inteligente, tá? Oi, Jéssica, tudo bem? Bem-vinda. Sobre o XPML era isso. Vamos agora falar sobre o BTLG, que também é um fundo de tijolo, mas o foco desse é lajes corporativas. A participação no IFIX do BTLG é 1,587, 1,58%. E o número de cotistas é bem menor do que o da XPML, é de 62.159 pessoas, cotistas, né? Não pessoas. Pode ser que um cotista seja uma pessoa jurídica. O que não deixa de ser uma pessoa, né? Se for ver bem. Tem o nome até pessoa no nome. Então, a liquidez é muito boa também, 230 milhões de reais negociados no mês de dezembro. Se for ver a média aí, dá uma média bem alta de negociação. O índice preço por valor patrimonial 1,08, um pouquinho maior do que o XPML, mas como eu sempre falo em ações, também se aplica aos fundos imobiliários, não dá para comparar um cavalo com um coelho. Tá? Tem que comparar um coelho com um coelho, um cavalo com um cavalo, porque só assim a gente vai saber quem é mais rápido de verdade, né? E de uma forma coerente. Então, os fundos de lajes eles tendem a ter um PVP maior, né? Como eu falei, os contratos são mais longos, as empresas normalmente são muito mais parrudas e também são empresas que dependem daquilo ali para operacionalizar todo o seu negócio, né? São depósitos, são centros de distribuição. É muito mais fácil para um escritório chegar, não, vou sair fora, vou fazer o home office aí e deu. Agora pega uma rede aí de supermercado grande. É foda, eu ia falar algumas, só que eu ia falar daqui de Santa Catarina, é capaz de não ter, né? Mas Grupo Mateus, sei lá, não tem aqui, né? Mas ou Pão de Açúcar. Como é que os caras vão deixar de pagar e entregar um imóvel assim do nada, né? Os caras dependem muito daquilo. Então os fundos de laje eles tendem a ter, inclusive, a inadimplência e a vacância sempre zero. E aí quando acontece alguma grave crise com alguma dessas empresas, do nada a vacância passa de 0 para 10%. Por quê? Porque eles não têm várias lojas como um shopping, né? Um shopping tem centenas de lojas, um fundo de shopping tem centenas de lojas. Então, se tu começa a perder algumas lojas por causa da crise, vai subindo a inadimplência devagarinho. Agora, se é um fundo de laje, ele tem tipo 10 contratos com 10 grandes empresas. Se dá uma merda com uma dessas 10 empresas e ela sai, e ela representa 10% da tua receita, já sobe para 10% de uma vez por todas. Não fica subindo devagarinho, como são os fundos de shoppings, né? Ou os fundos de escritório, que tem várias
vários pequenos imóveis para alugar. A taxa de administração do BTLG é 90% ao ano. Né? É sobre o valor de mercado, já falei que eu acho isso ridículo. Né? Para mim devia ser sobre o patrimônio administrado e não sobre o valor de mercado. Tem nada a ver o fundo ser taxado, a taxa de administração sobre o valor de mercado. Aí é lógico, vai a força comercial para jogar o negócio para cima, o preço para cima, vai fazer subir a taxa de administração. Quanto que deveria ser justamente a capacidade do fundo de gerar renda e atrair cada vez mais patrimônio para ele, mas não. Né? Mas é o normal, tá? É o normal dos fundos imobiliários, então só aceitem e façam a análise com base nisso. O que vocês podem ver é a diferença na taxa mesmo, tá? Ela sempre vai ser sobre o valor de mercado do fundo, pelos que eu vi até agora, né? A não ser que tenha alguma exceção aí. Mas elas variam as taxas. Esse aqui é 0,9%. O XPML é 0,75%. O VISC 11, que eu acho um baita de um fundo, mas já tem a taxa de administração bem mais alta. 1,3%, eu acho, se eu não me engano. Eu acho que a deles é até escalonada. Tem fundo que é assim também, tá? Então assim, se o valor tá... Eles botam lá, se o valor de mercado do fundo está acima de 1,5 bilhão, a taxa de administração é 1,5. Se está entre 1 bilhão e 1,5 bilhão, é 1,3. Se está abaixo de 1 bilhão, a taxa é 1,1%. Tem várias diferenças aí, né? Cabe a vocês aí na hora de fazerem a análise, né? As comparações para ver onde é que vocês vão investir e levar isso em consideração também, tá? Cada porcentagem de rentabilidade importa. Beleza? 85% da receita do BTLG vem de imóveis em São Paulo, mas eles também têm imóveis no Ceará, no Rio e em Santa Catarina. O vencimento médio, né, com base na porcentagem da receita contratada, é de 7 anos. Tá? É um prazo bem longo aí. A maioria dos contratos, então, são longos. Como eu falei, isso é uma característica dos fundos de laje. Eles tendem a ter menos contratos, porque são contratos com empresas grandes, são grandes áreas, normalmente para centros de distribuição, né, logística e tal. Então eles têm contratos mais longos, com empresas mais parrudas, mais fortes, então a inadimplência tende a ser menor e a vacância também. Beleza? Eu gosto bastante de fundo de laje também. Se tivessem no mesmo preço, né, tudo é isso também, galera, tá? É aquilo que eu sempre falo, às vezes uma empresa é boa, mas ela tá cara. A mesma coisa é para os fundos imobiliários. Claramente aqui, e o que vocês vão ver conforme a gente for fazendo cada vez mais lives, né? Porque tá dando bem boa essa de fundos imobiliários, vocês vão ver que tem vários fundos bons, mas existem diferenças de preço. E claramente hoje os fundos de shopping e fundos de escritório são os mais descontados no valor patrimonial. E tanto para ações quanto para fundos imobiliários, o indicador preço por valor patrimonial é importantíssimo para o longo prazo. Ele é um indicativo muito forte de que tu está fazendo um bom ou um mau negócio, principalmente em setores dependentes de patrimônio, como elétricas, né? Estou falando de ações agora, elétricas, saneamento, imóveis, beleza? Eu comprei BR Malls, inclusive, nessa crise. Estou apanhando até agora lá, que não tá parado, mas estou lá. Tenho certeza que fiz um bom negócio. Comprei por 0,8 do valor patrimonial. Vou até ver aqui quanto é que tá agora. Quanto é que tá esse aqui? 0,78 do valor patrimonial a BR Malls está agora. E é uma empresa de exploração de imóveis, só que está sendo negociada na bolsa, tá? Então, isso é uma escolha minha, tá? Eu gosto da bolsa de valores, apesar de ela ser mais volátil, ela dá uma rentabilidade maior. E para quem já sabe investir, né? E tem, eu invisto há 10 anos, né? Como vocês sabem, já trabalhei na mesa de operações, em mesa de operações por 2 anos, trabalhava com análise. Então, estudando BR Malls e comparando com os fundos imobiliários, eu cheguei à conclusão de que era mais interessante investir em imóveis através da BR Malls, por alguns motivos. Tá? Primeiro é o desconto no valor patrimonial. Como eu falei para vocês, a gente está vendo que existem alguns fundos que têm um desconto no valor patrimonial, estão sendo vendidos por menos do que 1, né? Com esse indicador abaixo de 1. Só que o da BR Malls está 0,78. Então, já é bem mais abaixo aí do que a média dos fundos imobiliários. Outra coisa,
eu não pago imposto ao investir em ações se eu vou vender menos do que 20 mil reais, tá? Que eu não preciso de 20 mil reais para viver e a minha fase agora também é de acumulação, né? Na verdade eu nem penso em vender, mas isso é importante, porque se tu fosse vender mais, perder 15% aí do teu lucro, no caso de ações, ou 20% no caso de fundos imobiliários, impacta na tua rentabilidade, logicamente, né? E nas duas situações, tanto nos FIIs quanto nas ações, não tem desconto de dividendos, eles vêm isento de imposto de renda, né? O governo até estava falando em taxar isso aí, mas pelo visto não está se falando mais e deve ter morrido essa ideia. Que bom para nós, né? Tomara que não taxem mais isso aí na nossa vida. Beleza? Então tá, como eu estava falando, os perfis dos ativos aqui dos locatários do fundo, qual que eu estou vendo mesmo? BTLG. 84% é de logística, 11% é industrial, 5% é de varejo, tá? Isso aqui é muito importante também, galera, ó. Tu saber qual é o indexador de cada contrato, tá? Quanto mais for esse aqui, ó, quanto mais for de GPM, melhor. Por quê? Isso aí, Rodrigo. Isso aí. Nunca pense assim, ó, eu falo às vezes as coisas de uma forma bem quadrada, né? Tipo, de uma forma definitiva, para meio que dar um norte para as pessoas, porque facilita realmente, é importante às vezes, mas pode ser que exista um fundo com um PVP maior que às vezes justifique o investimento, né? Só que assim, se tu for desrespeitar uma regra, é o que eu sempre falo para os meus alunos também da mentoria, né? Se tu vai desrespeitar uma regra, tu tem que saber muito mais do que se tu tá respeitando a regra. Tá? Se tu respeita a regra e monta uma carteira diversificada, naturalmente tu vai ter um bom resultado no longo prazo. Agora, se tu vai desrespeitar a regra, tu tem que saber muito, tá? E saber por que tu tá pagando um prêmio, né? Porque, afinal, se tu tá pagando mais preço por valor patrimonial, tu tá pagando um prêmio no preço. E tu tem que me explicar muito bem, né? Para me convencer da tua tese de investimento. Basicamente é isso. Então eu tava mostrando para vocês ali sobre o indexador e falando do IPCA e do IGPM, né? No caso aqui do BTLG, BTLG Logística, BTG Logística, meu Deus. Tá. O ele tem 45% indexado ao IGPM e 55% indexado ao IPCA. Tá? Eu até falei do IRDM na outra live, vou falar de novo nessa, tá? Que bastante gente pediu de novo. E lá tem bastante coisa indexada ao IGPM. Por que é melhor IGPM? Porque o IGPM nos últimos 12 meses ele está em 23,14%. Então, quando for ter a revisão dos contratos, né, o reajuste das tarifas, os contratos indexados por IGPM vão subir 23%. Então, a renda vai subir 23%, tende a subir 23%. Enquanto os vinculados ao IPCA vai subir apenas 4,23%. Né? A inflação não subiu tanto nesse período, na inflação do IBGE, né? Mas o IGPM subiu bastante, a inflação oficial é o IPCA, né? Beleza, então, conclusão geral sobre o BTLG, eu achei um bom fundo, tá? Por ser de laje ele não tá tão caro. Os outros fundos de laje que eu conheço estão com preço por valor patrimonial acima do que esse 1,08 aqui. Então, por ser um fundo de laje, eu sei até que é um bom fundo sim. Tá? Eu vi também quais são as empresas lá que estão locando. O fato aqui também de ter um vencimento médio aí dos contratos de 7 anos também dá um conforto, né? Vai demorar para ter algum problema ali. Então, no geral, é um bom fundo. O próximo fundo é o KNRI. Deixa eu ver se vocês botaram o KNRI aqui. Botaram. O pessoal botou nos comentários, mas tem que ser na caixinha, né? Eu não sei nem como é que é. Eu quase não vejo live. Só faço. Fazer eu faço bastante. Beleza. O KNRI é um dos fundos com maior participação no IFIX. Me chamou bastante atenção. 4,87%, 4,87% do IFIX é o KNRI, é a variação do KNRI. Caso vocês não entendam como é que isso funciona, eu vou dar uma situação hipotética aqui, tá? Vamos supor que o KNRI ele tem uma participação no IFIX de 10%.
Então, se esse fundo aqui ele sobe 10% e ele tem uma participação de 10% no IFIX, 10% dessa subida de 10% do KNRI vai se refletir diretamente lá no IFIX. Então, 1%, quando o KNRI sobe 10%, o IFIX sobe 1%, só por causa dele. Se ele tivesse esse valor de 10%, tá? Eu fiz uma hipótese aqui, né? Botei os números fechados para facilitar a compreensão. No caso aqui é 4,87% de participação no IFIX. É um dos fundos com mais cotistas no Brasil também, 227.248 cotistas. Liquidez. Olha só que coisa engraçada. A liquidez desse aqui, ó, apesar do número de cotistas ser 227 mil, a liquidez é de 95,5 milhões, isso com dados do último mês de dezembro. No BTLG, o número de cotistas é 62.159, ou seja, menos do que um terço do outro, só que o volume de negociações é muito maior, 230 milhões negociados no mês, contra 95,5 milhões negociados pelo KNRI, que é o fundo da Kinea. Então, beleza, vamos lá. Mas mesmo assim, 95 milhões de negociações mensais, de volume, né, de reais negociados no mês, é bem bom ainda. Dá mais do que 3 milhões de média por dia. Como eu falei para vocês, é importante ver a vacância e a inadimplência, tá? A vacância do Kinea, do fundo Kinea, é de 6,28% em dezembro e está reduzindo, tá? Em novembro era 6,66%, então essa evolução é boa, apesar de a vacância estar realmente um pouquinho mais alta. E só que tem que ver também que ele não é puro de shoppings, né? Ele é meio que um híbrido. Ele é logística com escritório. Depois eu vou mostrar o gráfico aqui para vocês, que vocês vão ver. Tá? A inadimplência está em 10,53% em dezembro e em novembro foi de 11,69%. Essa é a tendência, né? Com a crise aí passando, a tendência é que a inadimplência e a vacância voltem a níveis mais normais. Beleza? O preço por valor patrimonial está 1,02, bom indicador. E o dividend yield está 5% nos últimos 12 meses. Tá? Esse fundo aqui ele subiu nos últimos 12 meses 12,61% e a taxa de administração dele é um pouquinho maior que a dos que a gente viu, está em 1,25%. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, alguns gráficos deles, olha só. 52,48% da receita é de logística, 47,52% é de escritório. Então ele acaba ficando meio que num meio termo aí, né? Quase que metade é de escritório, que foi um setor que apanhou mais e tende a sofrer mais com a narrativa do home office e das compras online, enquanto que o logística tende a sofrer menos. Até por isso que ele está com um preço por valor patrimonial médio ali, né? 1,02. Ali, outro indicador que eu falei que é importante, né? O índice de reajuste. Quanto mais for vinculado ao IGPM, melhor, porque o IGPM desses últimos 12 meses ele ficou em 23% contra apenas 4,23% do IPCA. Aqui é uma coisa só para a pessoa ter uma ideia mais ou menos também do quais são as atividades dos locatários, né? Mas não é muito importante não. É importante, mas a gente não consegue fazer uma análise mais profunda disso aqui só com base nesse gráfico, né? Esses outros dois eles são mais gerais, já dão uma ideia mais formada pra gente. Eu olhei os imóveis, tá? Né? Tem esses fundos que são de tijolo, eles botam lá no final os imóveis, botam as fotinhos dos imóveis, a localização. E aí é legal também tu ir lá no Google e botar, deixa eu ver como é que são alguns imóveis aqui. Né? O do VISC 11 eu já fiz isso também, por isso que eu gosto dele, porque são shoppings de alto padrão. Inclusive o Iguatemi, que é aqui, eu consigo ir andando ali no Iguatemi. Ele é um shopping muito bom, tá? Adoro o shopping e, inclusive, tenho certeza que ninguém vai parar de ir ali para comprar, para ir no cinema, para ir na praça de alimentação, até nos restaurantes, que esse shopping de alto padrão também tem esses restaurantes muito bons que ficam ao redor. Então, eu sou comprador dessa tese de investimento aí de que os shoppings não vão sofrer tanto com esse novo normal de compras online e de home office.
Então, só queria destacar o ponto positivo aqui dos edifícios corporativos de alto padrão, tá? E anotei aqui para falar da loja bonita e cheirosa, mas eu já falei, né? Para quem chegou agora, é a analogia do que eu fiz antes para dizer por que tanto os escritórios quanto os shoppings de alto padrão tendem a sofrer menos com esse novo normal do Covid. Que é o quê? A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: vocês preferem ir comprar fisicamente num camelô fedorento, cheio de gente, todo mal organizado, ou preferem ir comprar pessoalmente numa loja do shopping, né, ser atendido por uma pessoa lá que, porra, te atende com uma alegria muito boa, né, tenta agregar o máximo de valor àquele atendimento para tu comprar, né, às vezes ele bota até um cheirinho na loja, né, acho que agora até isso é a maioria, né, em shopping, pô, toda loja que tu entra parece que tem o cheiro da loja. Então é óbvio que tu prefere ir comprar fisicamente nos lugares de alto padrão, e o mesmo se aplica também ao lugar de trabalho. Todo mundo prefere trabalhar num lugar que é mais limpinho, que é mais cheiroso, que é mais espaçoso, confortável, de alto padrão, do que trabalhar num formigueiro onde tu fica sentado junto com milhares de pessoas lá. Milhares não, mas naquelas... Como é que é o nome daquelas coisas assim de mesa que fica um em cada lugar? Esqueci agora. Alguém sabe aí, eu tenho certeza. Beleza. Acho que vamos fechar a live certinho, galera. São 8h55. A última é a IRDM. Deixa eu até ver aqui se eu... Não, ninguém botou. Ninguém botou. Beleza. Mas vamos falar sobre o IRDM aqui. Muita gente pediu também, tá? A participação no IFIX do IRDM é de 2,471%. O número de cotistas, 109.918, é um fundo de papel com foco em CRI, tá? Títulos de renda fixa, de crédito imobiliário. Então, qual é o objetivo de fundos de papel? É financiar o mercado imobiliário. O que eles falam? O que eles fazem, basicamente? Eles emprestam dinheiro para o ramo imobiliário, né? Uma coisa muito comum é o adiantamento. Então, por exemplo, um cara quer fazer uma construção, só que está faltando caixa, né? Situação bem comum aí, o setor imobiliário ele é bem alavancado. E aí o cara chega para esses fundos que têm patrimônio e fala, pô, estou precisando aí de R$1 milhão para subir um prédio aí, tu me empresta? Aí o cara do fundo, o gestor do fundo vai falar, beleza, eu te empresto, mas qual vai ser a taxa? Eu te empresto 1 milhão, mas daqui a 2 anos eu quero 1.200.000. Consegue? Consigo, beleza. Então vamos fazer o contrato, e o contrato é esse CRI, beleza? Além disso, eles fazem também investimentos em outros fundos, em cotas de fundos imobiliários, tá? Então basicamente os fundos de papel eles fazem essas duas operações. 1, investir em cotas de outros fundos. 2, aplicar em títulos de renda fixa do ramo imobiliário, CRIs principalmente. No caso do IRDM, eu vi lá, né? Tem mais ou menos uns 50 CRIs no meio dele lá, do relatório gerencial. Eu, logicamente, não vou ficar analisando o risco de crédito de cada um, mas eles iam desde empréstimo para Petrobras até para shoppings, tá? Uma coisa boa que eu notei, uma coisa que eu fui passando assim, né? Fui vendo mais ou menos, fazendo um balanço do quanto tinha de IGPM e de IPCA nos indexadores, e o IGPM ganhou de lavada. A gente viu ali nos fundos anteriores que os indexadores eram principalmente IPCA e IGPM, mas não só principalmente, né? Era bem divididinho, assim, 50% IPCA, 50% IGPM. No caso do IRDM aqui, era muito mais IGPM, digamos assim, 70%, 80%. Então ele tende a ter mais benefícios do que os fundos de tijolo que eu falei anteriormente, por causa desse reajuste. O problema é que o PVP está bem mais caro, tá? O PVP desse fundo aqui está 1,36, né? Um prêmio de 36% aí sobre o valor patrimonial. No setor imobiliário esse prêmio já é bem grande. Então, tem prós e contras, como eu falei, né? Só que o dividend yield dele está bem bom, 8,97%, tá? É aquela coisa, cara, até por isso eu falo também com os meus mentorandos, eu falo sempre isso, fundo imobiliário tu sempre vai achar que tudo é bom, nada é uma oportunidade muito clara de investimento, como eu consigo enxergar na bolsa, tá? Mas
tem que ver e evitar algumas armadilhas que existem também nos fundos imobiliários. Não é o caso de nenhum fundo aqui. Eu acho que investindo em qualquer um desses fundos aqui, tu teria um rendimento satisfatório, né? Nada extraordinário, mas também não é ruim. É aquela coisa, é bom e pinga o dividendo todo mês na tua carteira, tá? Só reforçando aí para vocês reinvestirem os dividendos sempre que possível, né? Como eu sempre falo, fase de usufruto, fase de acúmulo de riqueza, reinveste dividendos. Eu até vi um gráfico esses dias que mostrava a diferença no gráfico de investimento, né, de rentabilidade total, com a reaplicação ou não dos dividendos. E com a reaplicação dos dividendos, o resultado lá no final era mais do que o dobro, tá? Então, se tu tiver um pouquinho de paciência e conseguir se manter aí vivendo com menos do que ganha e reaportando os dividendos, e se conseguir ainda por cima fazendo os teus aportes mensais, no longo prazo tu vai ser rico, tá? Eu vou fazer isso. Inclusive hoje eu fiz as minhas comprinhas aí, os meus ajustes no mercado de ações. Vamos falar sobre isso na próxima aula, próxima live. A aula é só daqui a pouco, tá, gente? Tem coisa boa vindo por aí, eu garanto para vocês. Estou preparando um negócio aí que vai ter bastante valor agregado. Vocês sabem que eu gosto de valor, né? Porque a mentoria ficou realmente muito cara, a procura estava grande e existe uma forma de tu ensinar as pessoas que é mais escalável, mais barata e que tu consegue pôr mais conteúdo e mais bônus, inclusive, né? E é isso que eu estou trabalhando agora, estou até com uma equipe aí, vamos fazer um negócio muito bom. Até vou pedir para vocês depois, vocês provavelmente vão receber um e-mail meu que vai ter algumas perguntas, né? Que eu me preocupo em também oferecer um serviço que seja personalizado, né? Peguei isso um pouco da mentoria também. E como não é muita gente ainda que me acompanha, a opinião de vocês vai ser mais ouvida do que o normal. Então essa primeira turma aí vai ser top, vai ter até um prêmio ali no início, né? Que eu estou pensando em colocar, vamos ver como é que é a aplicabilidade disso, de fazer uma aula de mentoria com cada uma dessas pessoas para meio que montar o norte delas, dizer aonde que deve estar o foco delas, tá? Logicamente que tem pessoas que já são mais avançadas, eu já vou poder dizer, não, teu foco tem que ser direto em valuation, análise fundamentalista, não, teu perfil é mais de fundo imobiliário, etc. E vai ter tudo lá, vai ter desde o mais básico, né? Desde eu lá comprando no home broker, mostrando para vocês, tudo que tem de conteúdo que eu posso fazer, eu vou fazer. E então fiquem ligados aí, por favor respondam o e-mail quando eu enviar. Seguinte, o IRDM era o último, galera. Eu quero agradecer de coração todo mundo que participou aí. Foi mais uma live que eu aprendi muito, né? O IRDM eu já tinha feito o estudo, mas os outros 3 ali de tijolo não tinha. Então aprendi bastante também. E por incrível que pareça, né? Muita gente fica falando, nossa, mas isso dá muito conteúdo de graça e tal, e eu falo, cara, eu aprendo tanto me obrigando a fazer a live. Até hoje eu não perdi uma live, um compromisso que eu marquei de live com vocês eu não perdi, e é por isso, é justamente por esse compromisso que eu chego e acordo um pouco mais cedo para fazer o estudo, né? Mas demora mais ou menos, sei lá, para montar uma live dessas umas 2, 3 horas, só que o aprendizado que eu tenho fica para sempre, tá? E o que eu posso agregar para vocês também, que depois vão poder usar esse conteúdo. Educação financeira nunca é demais aí pro Brasil, para todo mundo, tá? E se Deus quiser também, vai todo mundo aí ser meu cliente, tenho certeza, beleza? Então, eu agradeço todo mundo aí que participou, tá? Eu vou publicar essa live, dessa vez eu não vou perder a live, tá? E vou publicar na hora, depois se precisar eu edito e tal. E deixem lá nos comentários da live o que vocês vão querer ver na próxima live. Toda quinta-feira, a próxima, meu compromisso está aqui de novo com vocês. Quinta-feira, 20 horas, outra live de fundos imobiliários. Vamos aprendendo junto. Galera, brigadão aí de coração. Um beijo no coração de vocês. Valeu, obrigado e até a próxima.